E aí, aqui é o Node, imagine só. Em meio à tempestade, um container é arremessado dos céus e cai em direção a uma ilha. Na manhã seguinte, uma família de lontras vai investigar o objeto estranho e encontram dentro dele um robô que ativa sozinho e se apresenta como Ross 7134. Sua programação consiste em ajudar seres humanos nas mais diversas atividades. Porém, não há nenhum por perto. De repente, uma enorme onda se aproxima da ilha, forçando Ross a subir a montanha até chegar em uma floresta. Lá ela encontra animais de várias espécies e tenta ajudá-los, sempre registrando tudo pela câmera em seus visores. No entanto, os animais confundem a intrusa com um monstro e rejeitam sua ajuda. Então Ross aciona o modo de aprendizado para entender mais sobre a vida na floresta. Após dias aprendendo, ela enfim consegue se comunicar com os animais e promete ser útil a eles. Porém, como resposta, um alce dá uma chifrada em Ross, a arremessando para longe, só que a robô é resistente e logo se recupera do ataque. Isso só deixa os animais ainda mais assustados e eles fogem, com Ross vendo que não será útil naquele lugar. Ela então vai até o topo da montanha e aciona o chamado de retorno à fábrica, mas antes que consiga, é atingida por um raio e arremessada de volta à floresta. Horas depois, o seu sistema é reiniciado e Ross percebe que está sendo desmontada por dezenas de guaxinins. A robô usa o seu sistema de defesa para expulsá-los e tenta acionar o chamado de retorno, porém a sua antena é roubada por um deles. Ela persegue o guaxinim até uma caverna e recupera a antena, só que lá surge um enorme urso selvagem. A robô é forçada a fugir e acaba tropeçando em um precipício, mas por sorte ela cai em uma beirada onde vivia uma mãe gansa e seus filhotes. Infelizmente a robô acaba esmagando todos sem querer, com exceção de um ovo, onde ela identifica sinais de vida. Ross então resolve cuidar dele até que uma raposa surge e o captura de suas mãos. A robô começa a perseguir o animal e os dois vão parar em um tronco de árvore caído próximo a uma cachoeira. Sem ter para onde fugir, a raposa finge devolver o ovo, porém ela o engole e com seu braço biônico, Ross a obriga a botá-lo para fora. A raposa acaba tirando o ovo para longe e tenta recuperá-lo, mas a criatura acaba saltando em direção a um porco-espinho. Ross aproveita a chance e pega o ovo de volta, agarra a raposa e aciona um mecanismo do braço contendo brocas. O animal acredita que esse será o seu fim, mas de dentro do braço surge uma pinça e a robô usa para retirar os espinhos da raposa. O animal não gosta nada disso, mas como não pode enfrentar a robô, ele desiste do ovo e foge pela floresta. Após isso, o ovo começa a se chocar e Ross acha que há algo de errado, porém de dentro dele surge um filhote de ganso, que confunde a robô com sua mãe. O gesto de carinho dele provoca um efeito incomum em Ross, com várias luzes cobrindo seu corpo. Apesar disso, Ross logo retorna à sua programação original e acredita que cumpriu uma missão ao salvar o filhote do perigo. Com isso, ela aciona o chamado de retorno à fábrica, porém precisa achar um lugar mais alto onde possa ter sinal para antena. Enquanto caminha, o pequeno ganso a segue por toda parte e quando Ross tenta ativar a antena, ele a quebra com seu bico. No mesmo instante, a robô ouve o som de filhotes de gambá junto com sua mãe e coloca o pássaro em cima dela. A mãe gambá, chamada Cauda Rosa, fica com medo do robô e finge que não está mais viva junto com seus filhotes. Porém, Ross apenas quer pedir a sua ajuda, pois ela não sabe o que fazer com o filhote de ganso que a segue por toda parte. A gambá explica que quando nascem, os filhotes se apegam a quem eles encontrarem primeiro e por isso a robô agora se tornou sua mãe. Ross fica confusa e diz não ter sido programada para essa tarefa, porém Cauda Rosa explica que nenhuma mãe está pronta, mas com paciência e dedicação tudo dará certo. Ela ainda avisa que Ross precisa ensinar o filhote a voar para que possa migrar em breve, do contrário ele não sobreviverá ao inverno. Com esse novo objetivo, a robô faz o possível para ensinar o filhote a comer, nadar e voar antes que o outono acabe, mas suas tentativas não dão muito certo. Perto dali, a raposa observa tudo e vê uma oportunidade de tirar proveito da robô. Ele se apresenta como astuto e promete ensinar tudo o que Ross precisa para o filhote sobreviver na floresta.
floresta. Os dois firmam uma parceria e Astuto usa Ross para conseguir comida, coletando ostras, pegando mel e roubando os peixes do urso selvagem. Com a barriga cheia, ele cumpre sua parte da promessa e retira minhocas da terra para o filhote comer. Apesar disso, a raposa não acredita que o filhote irá sobreviver por muito tempo, pois ele é um tipo de ganso conhecido como anão. Por causa da sua estatura pequena, ele não consegue voar e por isso não será capaz de fugir do inverno. Porém, Ross pretende seguir com sua missão e então Astuto diz para ela construir um abrigo no meio da floresta. Usando madeira e rocha, Ross consegue montar uma casa e nesse meio tempo o filhote aprende a falar e já está na hora de escolher um nome para ele. Devido à sua programação, Ross sugere um nome numérico como 0186. No entanto, Astuto explica que isso precisa ser algo mais pessoal, então a robô sugere Bico Vivo, baseado nas características do filhote. Bico Vivo gosta do seu novo nome e quando chega a noite ele começa a sentir sono e precisa dormir. A raposa então sugere contar uma história e narra um conto muito parecido com a conexão entre a robô e o pequeno ganso. Ross fica surpresa com a raposa por criar uma história que fala, acima de tudo, sobre o amor materno. Astuto tenta mudar de assunto, mas ele revela que a falta desse amor em sua infância o faz pensar sobre o assunto todos os dias. Por fim, Ross se desliga para recarregar as suas energias, com Bico Vivo e Astuto adormecendo ao seu lado. Os dias passam e o filhote se torna um jovem ganso, mas ele ainda precisa aprender a nadar e voar. Astuto então faz um teste arremessando o ganso de um morro até o lago, para que saiba nadar na prática. Com muito esforço, Bico Vivo nada até encontrar um bando da sua espécie e tenta fazer amizades, porém todos já sabem que ele é um ganso anão, criado pelo monstro da floresta. Por causa disso, os gansos o rejeitam e até mesmo começam a incomodá-lo, devido ao seu jeito estranho. Ross, que estava vigiando o filhote com a câmera em sua mão removível, vê que Bico Vivo está com problemas e vai ajudá-lo. A presença do robô afasta o bando, porém logo em seguida, um peixe carnívoro conhecido como Boca de Pedra tenta atacar Bico Vivo. Ross sai ao resgate do filhote, porém seu pé fica preso nas rochas e ela é forçada a arrancá-lo. O predador se aproxima cada vez mais de Bico Vivo, mas no último segundo, a mão de Ross captura o peixe e o manda para longe. O jovem ganso está fora de perigo, mas outros de sua espécie aparecem e avisam que o robô foi quem destruiu a sua família antes dele nascer. Astuto fica furioso com as aves por dizerem isso, e Ross tenta se explicar, mas Bico Vivo apenas seguem com os dois de volta ao abrigo. Chegando lá, o jovem ganso exige saber a verdade, então Ross revela que acidentalmente esmagou a mãe dele e o seu ninho. Bico Vivo fica furioso e acusa robô pelo fato de não conseguir se encaixar com os outros gansos. Ele ainda diz que Ross não é sua mãe verdadeira e vai embora do abrigo, o que deixa a robô confusa sobre o que está sentindo. Outro dia se passa e Ross retorna ao local onde chegou e encontra o container junto com peças de robôs que também caíram na ilha. Ela usa as peças para montar outro robô, chamado Catadora, e assim que consegue ativá-lo, Ross pede ajuda em sua nova tarefa, a de ser mãe. A Catadora fica surpresa com isso e ao analisar a programação de Ross, percebe que ela ultrapassou sua função original e deve ser levada de volta à fábrica. Ela até mesmo lhe entrega uma antena nova para que possa fazer o chamado de retorno, porém Ross se recusa. Confusa sobre o que deve fazer, ela vai até o topo da montanha e Astuto vai ao seu encontro. A robô acredita que deve retornar à fábrica, porém nesse instante ela vê um grupo de gansos voando para fora da ilha, indicando que o tempo para Bico Vivo aprender a voar está acabando. Apesar das palavras duras do jovem ganso, Ross está disposta a ajudá-lo, antes que seja tarde demais. Então, usando sua capacidade de aprender, a robô estuda todos os movimentos de gansos e cria uma pista de voo usando rochas para que Bico Vivo possa treinar. Ao ver o esforço da robô, o Castor Remo, que está trabalhando na escavação da maior árvore da floresta, monta para Ross uma nova perna mecânica. Graças a isso, ela consegue correr mais rapidamente e durante o treinamento ela dá um impulso para Bico Vivo voar, mas ele sempre cai no chão. Vendo que a única maneira do filhote aprender é com uma ave experiente, Ross e Astuto pedem a ajuda de Trovoada, um falcão experiente em voo. Com os ensinamentos dele, Bico Vivo descobre que suas asas curtas não servem para voos retos, e sim para realizar curvas e mergulhos. Por fim, chega a hora de colocar o que aprendeu em prática, e Ross coloca
coloca vários aros para servir de obstáculos no treinamento. Com a ajuda de trovoada, Bico Vivo começa a voar nos céus e dá um mergulho em direção à pista de voo, desviando dos obstáculos e deixando todos impressionados. Roz observa os treinamentos do filhote até que o líder do bando de gansos, chamado Pescoçudo, aparece no local. Ele parabeniza a robô por ter ajudado o jovem a voar e admite que os outros do bando têm inveja dele por ser um ganso especial. Porém, ele precisa dominar a arte do voo apenas em uma semana, pois após isso o inverno vai chegar e o bando irá embora da ilha. A robô então segue ajudando nos treinamentos, fazendo Bico Vivo puxar cargas, resistir ao vento e se alimentar voando, sem nunca colocar o pé no chão. No último dia antes da migração, o jovem ganso faz o seu último teste, carregando uma pedra até o mar e voando de volta para a pista. Com o mergulho, Bico Vivo dá um voo rasante e consegue realizar um pouso perfeito, provando que seu treinamento foi concluído. Enfim, chega o dia da migração e Roz, Astuto e Bico Vivo vão se encontrar com um bando de gansos. Ao ver o jovem, Pescoçudo fica feliz com seu progresso, mas avisa que tudo isso foi graças à dedicação da robô, que lhe deu uma chance de sobreviver na floresta. Ao ouvir isso, o jovem percebe que foi injusto com ela e antes de ir embora, ele pergunta se Roz estará na floresta quando ele voltar. Infelizmente, ela responde que não, pois já cumpriu sua missão e agora precisa voltar à fábrica. Como um presente de despedida, Roz o coloca em seu ombro e corre com ele, dando assim um impulso para que o jovem ganso possa voar. Em seguida, a robô corre até o topo da montanha e lá Bico Vivo lhe dá um último adeus. Mesmo sabendo o que deve fazer, Roz continua em frente à montanha por horas e Astuto vai ver como ela está. Agora que ambos cumpriram um acordo, eles podem seguir com suas vidas. Mas a verdade é que nenhum dos dois deseja se separar. Porém, o inverno chegou e Astuto deve se esconder em sua toca, assim como os outros animais, para sobreviverem a essa estação. Quanto a Roz, ela declara sua missão como cumprida e aciona a antena, enviando a mensagem de retorno para reparos. Os dias passam e Bico Vivo segue voando com o resto do bando, até que uma tempestade os obriga a se esconder dentro de uma fábrica. Enquanto explora o local, o jovem ganso encontra um milharal, sendo cuidado por uma robô muito parecida com Roz. Ele tenta falar com ela, mas descobre ser outro robô, que identifica Bico Vivo como um invasor e aciona o alarme. Em poucos segundos, robôs de segurança aparecem na plantação e usam os canhões lasers em seus braços para eliminar o bando. No meio da confusão, Pescoçudo pede a Bico Vivo que lidere o bando até a saída, enquanto ele tenta atrasar os robôs. Então, com as habilidades de voo que aprendeu, o jovem ensina os outros gansos a voar com curvas e mergulhos, desviando dos disparos do robô com facilidade. O plano funciona, mas uma das máquinas direciona o seu alvo até Bico Vivo e está prestes a eliminá-lo. Pescoçudo então se coloca na frente do robô para impedir que ele atire, e com a máquina confusa, ela dispara a si mesmo sem ter ideia de qual alvo atingiu. Ao mesmo tempo, Roz desperta dentro do abrigo, temendo que algo de ruim aconteceu ao jovem ganso. A robô desistiu da ideia de voltar para a fábrica, pois quer ter a certeza de que o filhote está bem. Pouco depois, a Astuto aparece feliz ao rever a amiga, mas avisa que o seu abrigo foi destruído pela forte tempestade. Não apenas isso, toda a neve cobriu a floresta, deixando os outros animais em perigo. E mesmo contra a vontade de Astuto, Roz decide sair para salvá-los. Juntos eles começam a procurar por toda a floresta e encontram os animais congelando e precisando de abrigo. Um a um, Roz e Astuto levam todos ao abrigo, sejam eles predadores, carnívoros ou suas presas. Após todo esse esforço, resta apenas um animal a ser resgatado. Mesmo danificada e com a energia quase esgotada, Roz vai até a caverna dele e leva o urso em segurança ao abrigo. Porém, chegando lá, ela encontra predadores e suas presas fazendo a maior bagunça, pois não acreditam que possam viver em paz. Roz está exausta demais para controlar a situação, então Astuto dá um rugido e manda todos o ouvirem. Ele avisa que mesmo não gostando uns dos outros, eles têm uma chance de sobreviver ao inverno se ficarem no abrigo. Junto a isso, a robô, que está prestes a se desativar, pede uma trégua e que nenhum animal ataque um ao outro até a tempestade passar. Por ter a sua vida salvo, o urso apoia a decisão de Roz, e assim todos os animais se reúnem no abrigo para se aquecer até o fim do inverno. Vários dias se passam e
enfim a tempestade acaba e a primavera chega na floresta. Junto com ela, o bando de gansos retorna à ilha e Roz corre em direção a eles, ansiosa para rever Bico Vivo. Ela enfim o encontra em meio ao grupo e, diferente de antes, todos os gansos o parabenizam por tê-los guiado em segurança. Astuto também aparece no local e corre para abraçar o jovem ganso, que infelizmente traz a notícia de que Pescoçudo acabou perdendo a vida devido ao disparo do robô segurança. Apesar dessa tragédia, o jovem trouxe o bando de volta à ilha e diz que precisa falar com Roz. Porém, ao ver que o filhote agora faz parte de um grupo junto de outros de sua espécie, a robô prefere não interferir e vai embora. Ao anoitecer, Roz volta até a pista de voo e relembra do tempo que passou junto ao filhote. De repente surge uma nave gigantesca na floresta e de dentro dela aparece uma máquina com tentáculos chamada Vontra. Ela revela que Roz veio de uma embarcação, mas que se perdeu devido ao furacão e por isso ela foi parar na ilha. Agora é preciso levá-la de volta à fábrica, onde será reparada e sua programação analisada para pesquisas futuras. Vontra então a manda entrar na nave, mas antes disso Astuto aparece e diz para Roz não ir, pois Bico Vivo deseja vê-la. A robô então contraria sua programação e conta uma mentira a Vontra, dizendo que vai buscar uma peça no abrigo e voltará logo. No entanto, a máquina não aceita que a robô está desobedecendo uma ordem direta e envia um exército de máquinas atrás dela. Além disso, ela dispara foguetes contra a floresta para iluminar o local e encontrar o seu alvo mais facilmente. Roz e Astuto fogem com a ajuda dos animais da floresta, mas rapidamente todos são encurralados pelo exército de máquinas. Elas ordenam que a robô retorne para a fábrica, mas Roz se recusa, pois agora ela é uma robô selvagem e seu lar é a floresta junto com seus amigos. As máquinas não aceitam a resposta e ameaçam disparar contra eles, mas um alce faz um ataque surpresa. Uma batalha se inicia com as máquinas tentando capturar Roz, porém todos os animais se reúnem para protegê-la. Ainda assim, um dos robôs capturam Roz, só que os gambás aparecem e dizem para ela fingir que foi eliminada. Roz obedece, deixando a máquina confusa, e então Astuto a destrói, disparando o canhão do braço de outro robô caído. Depois disso, Roz reencontra Bico Vivo, no entanto Vontra ativa o comando de destruição automática, fazendo todos os robôs explodirem. O impacto empurra Roz e ela é puxada para dentro da nave, que parte em direção à fábrica. Os animais não sabem o que fazer, mas Bico Vivo voa em disparada até a nave, junto com seu bando, para resgatar Roz. Ao mesmo tempo, a explosão dos robôs iniciou um incêndio na floresta, e Astuto junto com seus amigos precisam impedir que o fogo se espalhe. Dentro da nave, Vontra inicia o processo de retirada das memórias de Roz, pois a fabricante deseja estudá-las mais a fundo. A robô pede para manter ao menos a memória de Bico Vivo, mas a máquina se recusa e aciona o extrator de memórias. Este parece ser o fim de Roz, mas eis que Bico Vivo aparece e ataca a nave, junto com os outros gansos. Vontra contra-ataca com seus canhões lasers, porém o jovem ganso dá um mergulho em direção ao para-brisa e consegue invadir a nave. Em seguida ele corre em busca de Roz, mas a encontra sentada na cadeira, sem esboçar qualquer reação. Temendo que ela tenha sido desativada para sempre, Bico Vivo se aproxima dela, pede desculpas pela forma como a tratou e diz que a ama, a chamando pela primeira vez de mãe. Assim como na primeira vez em que se encontraram, o corpo de Roz se ilumina completamente e ela é reativada com suas memórias intactas. Após o reencontro, os dois partem para fugir da nave, mas são detidos por Vontra, que dispara um canhão laser contra a perna de Roz. Ela avisa que não importa o quanto tentem fugir, pois ela virá atrás de Roz até levá-la de volta à fábrica. O que a vilã não contava era que durante o seu discurso, Roz mandou sua mão removível acionar a alavanca, ativando um imã que começa a atrair Vontra e a destrói completamente. No entanto, isso causa uma sobrecarga na nave e ela está prestes a explodir, obrigando Roz a saltar junto com Bico Vivo. Em seguida, a robô remove o núcleo de energia e coloca o filhote dentro do seu corpo, usando suas últimas forças para protegê-lo da queda. No mesmo instante, os animais pedem ajuda de Remo para virar a árvore que ele estava escavando em direção ao mar. Com todos juntos, eles empurram um enorme tronco que cai no mar e espalha toda a água pela floresta, acabando de vez com o incêndio. Todos estão a salvo e correm para ver Roz,
que conseguiu pousar em segurança no mar. Apesar disso, o incêndio causou graves danos na floresta, destruiu o abrigo e a robô sabe que em breve outras máquinas voltarão para tentar levá-la. Por causa disso, ela decide retornar à fábrica, pois do contrário toda a floresta estará em perigo. Bico Vivo e Astuto não desejam se despedir da robô, mas ela promete que algum dia irá voltar. Então ela aciona sua antena e é levada pela nave, protegendo assim o lar e a família que criou na ilha. Meses se passaram e o abrigo foi reconstruído, servindo agora como local para todos se protegerem durante o inverno. Durante a noite, Astuto faz o que sabe melhor e conta uma história para os filhotes sobre uma corajosa robô que salvou a floresta. No fim, ela precisou se despedir, mas todos esperam que ela possa retornar algum dia. Enquanto isso, o bando de gansos migra outra vez e eles passam pela fábrica onde várias unidades de robôs estão trabalhando no milharal. Dentre eles está o Ross, que teve suas memórias retiradas e segue com sua programação, até que Bico Vivo aparece e tenta se aproximar dela. Ele teme que Ross não seja capaz de reconhecê-lo, mas nem mesmo as memórias apagadas podem romper o laço que existe entre os dois. A robô então se lembra do filhote e o acaricia, prometendo que voltará à floresta em breve. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!